Vamos fazer então a nossa prece, fechar os nossos olhos, quem quiser, acalmar os nossos corações, as nossas mentes, buscar a sintonia com o Pai, nosso Criador, com Jesus e com os espíritos bondosos e amigos que participam conosco deste Evangelho. Mais uma vez, uma lição para nos fortalecer na caminhada da nossa vida. Que possamos estar atentos, que ela nos possibilite reflexões que nos conduzam à realidade daquilo que somos, como estamos caminhando, como estamos nos comportando diante da vida. Que seja mais uma lição que nos desperte para a mudança que necessariamente nós temos que fazer na nossa vida. Que possamos refletir, então, a respeito de tudo aquilo que estaremos ouvindo, buscando sempre em Jesus a luz que norteia o nosso caminho, ilumina os nossos passos para que a gente possa seguir sempre em segurança na nossa caminhada. Que a Eliane seja feliz na explanação da noite, que Jesus permaneça conosco nesses momentos da lição. E que assim seja. Boa noite a todos, meus amigos. É uma alegria estarmos juntos mais um domingo, mais uma vez. E que nós sejamos mesmo felizes ao trazer a reflexão da noite, né? Então, vamos lá. Então, a lição de hoje tem esse nome diferente, chamado Alfaias. É o capítulo 134 da obra Vinha de Luz. Então, antes de falar o trecho da carta de Lucas, registrado por Lucas, né, dito por Jesus, então vamos entender o que é que são as alfaias. O nome é diferente, mas o significado nós vamos associar e lembrar. Vou trazer do catolicismo, que é mais próximo da gente, mais fácil para a gente associar. As alfaias nada mais são do que aqueles objetos, utensílios, acessórios litúrgicos utilizados para a cerimônia, para a missa, por exemplo. Então, para quem veio do catolicismo ou já assistiu, já viu uma missa, por exemplo, quando o padre faz naquele trecho da comunhão, né, o cálice, aquele crucifixo da mesa do padre, aqueles acessórios, toalhas, bordados ali com o símbolo de Jesus, ou do Espírito Santo, ou a cruz. Então, são esses objetos e esses utensílios utilizados nas cerimônias, né, nas liturgias, nas cerimônias, ali então, no caso ao tempo de Jesus, também ali os hebreus, né, os judeus, tinham ali os objetos utilizados nas cerimônias, nas liturgias. E aí, já de antemão, a gente vai deixar, né, registrado que é claro que nós não estamos dizendo, nem o Emmanuel, nem Jesus quis dizer que isso tudo não tem importância, que bobagem, é coisa supérflua, não é nada disso, né? Não estamos falando aqui dos objetos que nos ligam aí às religiões, que fazem a conexão, né, das pessoas em cada religião com o seu sagrado, nada disso, tá? Então, ele só utilizou como um exemplo que nós vamos entender durante aqui as reflexões. Mas é isso que são as alfaias. Então, fica já, né, a dica para nós que será que vai ser dito com relação a isso. Então, o trecho pensado da carta de Lucas, capítulo 17, versículo 31, diz assim: naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça
a tomá-las. Então, aqui, né, Jesus está utilizando as alfaias como uma metáfora para dizer assim, né? Se você já está no telhado, então não vai descer as escadas, voltar lá para casa para pegar esses acessórios, porque ali mais importante é você, né? É você ir para onde tem de ir. Também podemos entender essa metáfora de Jesus dizendo, né? Se você já está no telhado, ou seja, se você já caminhou um pouco mais na sua evolução, não vai se deter com coisas que te prendam na inferioridade, por exemplo. Então, né, a mensagem de Jesus é fantástica, né? Que em qualquer tempo ela vai sendo compreendida de acordo com aquele tempo. Então, Jesus disse esse trecho e o Emmanuel vem, então, dissertar para nós a partir desse trechinho. O que é que diz, então, Emmanuel? Ele diz assim: a palavra do mestre não deixa margem a hesitações. Naturalmente, todo aprendiz vive na organização que lhe é própria. Cada qual permanece em casa, isto é, na criação individual ou no campo de testemunho a que o Senhor o conduziu. Geralmente, porém, jamais está sozinho. Reduzido ou extenso, há sempre um séquito, ou seja, uma quantidade grande de seguidores, de afeições a acompanhá-lo. Muita vez, contudo, a companheira, o pai e o filho não conseguem mover-se além das zonas inferiores de compreensão, quando o discípulo, pelos nobres esforços despendidos, se equilibra vitorioso na parte mais alta do entendimento. Olha aqui o Emmanuel falando da metáfora de Jesus, né? Falando ali do telhado, de estar uma pessoa, por exemplo, da família, ou do grupo espírita, ou do trabalho, que já está ali mais à frente na sua reforma moral, na sua construção moral e espiritual, e outros estão ainda mais atrás. Então, Emmanuel também citando isso, né? E a gente lembra aqui que a evolução é individual, é esforço de cada um, né? Mas ela é contínua. E por que que nós estamos sempre, como é dito nos parágrafos anteriores, né? Que nunca nós estamos sozinhos. A bondade divina é também perfeita. Então, nós temos sempre próximos de nós. Eu gosto da referência, eu sempre chamei assim, desde bem jovem, os sirineus da nossa vida. Lembrando que o sirineu foi aquele, né, um sirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz num trecho enquanto ele caminhava para a crucificação. Também, até naquele momento de dor, Jesus aproveitando para nos ensinar, né? Provavelmente ele não precisasse daquela ajuda, mas ele deu mais aquela lição para a gente, né? Que mesmo ele aceitou a ajuda, mesmo ele, o mestre, o espírito mais evoluído que conhecemos, aceitou a ajuda. Então, sempre nós temos irmãos encarnados e desencarnados, nem se fala, né? Para nos auxiliar, para nos socorrer e, muito importante, para nos inspirar, para nós seguirmos, para nós olharmos e dizermos: eu quero ter essa energia, eu quero ter essa paz, mesmo quando tudo está ruindo, mesmo quando eu sinto muita dor. Quando eu tive uma
uma tragédia, uma decepção, mas eu não estou sozinho e eu consigo manter essa serenidade, né? Então, nós sempre temos esses que nos inspiram, encarnados e aqueles que já passaram, deixaram a sua marca, né? Lembremos de, não tem jeito de não lembrar do apóstolo Paulo, da Maria de Magdala, exemplos de reforma interior, de olhar para si e dizer, não é isso, isso não me serve mais, né? Essas alfaias aqui da minha vida, elas não me servem mais, né? Agora eu sigo o mestre, eu quero ser como o mestre. E o Emmanuel, então, continua. Chegados a semelhante situação, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades de vulto. Nesses casos, né, em que a pessoa está um pouco mais à frente no seu aprimoramento, mas as pessoas com quem ela convive ainda estão assim um pouco mais próximos da idade da pedra, né, do mundo primitivo, algo assim, né? Então ele fala que muitos de nós, ou talvez todos nós, temos muita dificuldade, né, em lidar quando essa diferença tão gritante se apresenta para nós. E ele continua. Não sabem separar as alfaias de adorno dos vasos essenciais. As frivolidades, que são, né, as futilidades, as banalidades, as coisas sem importância, ou até mesmo as coisas levianas, né, que não nos servem de jeito nenhum, dos deveres justos e sofrem dolorosos abalos no coração. Então, é o distrair-se, né, o perder-se, a porta larga. E ele diz ainda, indispensável se precatem, ou seja, né, se precavejam, cuidem, né, tenham cuidado, vigilância contra esse perigo comum. E é um perigo comum mesmo, porque qual de nós não se distrai com as coisas do mundo? Qual de nós? O Emmanuel aqui, né, nos convida a nós olharmos as coisas, o mundo, a tudo que nós já temos vivido nessa encarnação, ou que outros espíritos, personalidades ou não, pessoas comuns, já deixam para a gente, né? Então, ele pede que a gente tenha olhos de ver, que a gente tenha ouvidos de ouvir, dando importância às essencialidades da vida do espírito, que é o que nós somos. Lembrando, né, que nossa casa é lá, não é aqui, né? E lá eu estou só fazendo uma referência de que a nossa casa é no mundo espiritual, porque nós somos espírito. O mundo de carne tem uma grande importância para a gente evoluir, mas nós somos espírito. E é importante que a gente sempre lembre disso. E aí, o Emmanuel diz ainda, cumpra-se a obrigação sagrada, atenda-se, antes de tudo, ao programa da vontade divina, exemplifique-se a fraternidade e a tolerância, acendendo-se a lâmpada do esforço próprio, mas que não se prejudique o serviço divino da ascensão, por receio aos melindres pessoais e às convenções puramente exteriores. Então, aqui, mais uma vez, o Emmanuel colocando lado a lado para a gente o que se quer dizer com essas alfaias, com o acessório, com o supérfluo, e com aquele que não deve ter toda a nossa atenção. Como disse Jesus, né, em outro momento, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, é disso que eles estão falando, né? Que é para a gente, para o nosso tesouro, estar nas coisas do Espírito,
da nossa evolução individual e da evolução dos nossos irmãos, de maneira geral, e do nosso planeta. E aí, o Emmanuel termina a reflexão que ele nos traz dizendo assim: um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhe construíram as bases. Um homem não será superior porque satisfaça a opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Emmanuel. Então, aqui ele reforçando mais uma vez, né, que um lar não é feito das coisas materiais que existem nele, não é feito das paredes físicas, nem das coisas triviais que acontecem no dia a dia, mas sim das bases sólidas, ou seja, dos afetos, dos valores morais que se pratica, ensina, orienta, exemplifica, das coisas do dia a dia que dizem respeito a essas oportunidades de nós evoluirmos. E lembrando que a função dos pais, Deus nos deu os pais para nos orientar enquanto nós não temos a compreensão da maturidade, né? Enquanto não nos tornamos adultos. É a oportunidade que temos para orientar aqueles espíritos que foram colocados sob nossa responsabilidade. Então, o Emmanuel está nos lembrando, né, que o lar, ele tem que ter essas bases. E nós nos lembramos que nós adentramos muitas casas, muitos lares, que são só uma casa, né? Onde as paredes são frias, onde não sentimos o afeto, não sentimos paz, serenidade, alegria. Então, nosso lar é o nosso espaço sagrado, né? É uma outra preocupação que devemos ter, né? Que ali esteja preservado sempre esse ambiente. Então, vigiando os pensamentos, nada de xingamentos, de discussões acaloradas menos nobre, ou todo cuidado, né, com tudo que a gente coloca ali dentro, o que entra pelos nossos aparelhos, né, celulares, pela televisão, as pessoas que adentram o nosso lar, porque ali está o combustível para nós vencermos cada dia e aproveitarmos a oportunidade enquanto estamos aqui, né? Então, essa lição fala da necessidade de nós vivenciarmos esse essencial em qualquer circunstância. E as alfaias aí da nossa vida são as distrações do mundo, né? São as coisas belas, bonitas, tudo que o mundo material nos oferece, né? As portas largas, os prazeres sensoriais, né? E que depois nós percebemos que de facilidades não tinham nada, né? E que de porta larga não tinha nada. E aí a gente busca retomar o caminho, né? Essas distrações, elas nos atrasam muito, né? E mesmo a gente sabendo disso, é tão fácil nós cairmos. Todos os dias, praticamente, nós caímos, né, em alguma cilada dessas distrações que o mundo nos traz. Encarnação após encarnação, é muito fácil nós buscarmos a satisfação dos sentidos, né? Nós, muitas vezes, vivemos e morremos pelo sexo, pela comida, pelo sofá, pela bebida, pelas conversas que não acrescentam centímetro algum ao nosso conhecimento,
a nossa evolução, não nos dão paz de espírito, pelo contrário, tiram a nossa paz. Então, nesses momentos, como é que a gente não vai lembrar? Eu lembro muito, né, da parábola do filho pródigo, né, ao cair em si, depois dos desenganos do mundo. Então, eu sempre estou dizendo para mim mesma, né, essa fala, esse trecho da parábola do filho pródigo, né, o cair em si, né. É tão bom quando a gente cai em si antes de ter a desilusão, antes de ter o desengano, antes de errar. É tão bom, não é? E esse é um dos motivos pelos quais a gente se encontra aqui toda semana, né? Para ver se esse combustível maravilhoso, que são as reflexões trazidas por aqueles que já estão mais à frente, mais acima, já estão mais no telhado, né? E que nos dão a mão, nos dando essas lições todas de vida, né? E como nós falamos do Paulo, do apóstolo Paulo, né? Também sempre lembro dessa fala fantástica dele, em que ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, todas as coisas me são lícitas no sentido de que o nosso livre-arbítrio permite que a gente faça as escolhas. Geralmente, ninguém vai nos impedir, né? Mas ele diz, não me deixarei dominar por nenhuma. Então, uma coisa é água de beber, outra coisa é água de navegar, né? A gente pode passar até pelas situações difíceis, lugares difíceis que não acrescentam nada para a gente, mas eu não me detenho. Essa não é uma água de beber, é só uma água de navegar, de passar. E aí, enquanto a gente passa, ainda a gente pode inspirar, a gente pode exemplificar, é claro que sem ostentar, sem soberba, sem vaidade, sem alimentar esses defeitos e vícios que corroem a gente, o nosso coração e a nossa evolução por dentro, né? Mas a gente ainda tem essa oportunidade de inspirar. E lá na questão 622 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, se é dada a certos homens a missão de revelar a lei de Deus aqui, né, para a gente, para a humanidade, né? E os espíritos superiores respondem que sim, que em todos os tempos homens receberam essa missão, em todos os tempos. Então, olha como realmente nunca nós estamos sós. E eles dizem ainda, né, na resposta, são os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer o homem avançar. São esses irmãos nossos que já estão no telhado e que vêm em prova de sacrifício, inclusive, né? Porque eles estão já bastante à frente e muitas vezes reencarnam nesse mundo de dor e para trazer para a gente o conhecimento, a inspiração, a exemplificação, com sacrifício de si mesmos. Ah, mas alguns ou até muitos deles não se perdem? Se perdem, mas a mensagem que eles trazem muitas vezes permanece intacta. E se foi prejudicado de alguma forma, a espiritualidade amiga envia outro, porque o mundo espiritual perfeito sempre tem o plano B, o plano C, o plano Z. E nós nunca ficamos desamparados. Na questão 625, também é perguntado qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, né, para servir de modelo. E claro que a resposta é Jesus, que Jesus é para o homem um modelo de perfeição moral.
que a humanidade pode pretender sobre a Terra, né? Que nós podemos pretender alcançar. E Jesus, então, o seu evangelho, o evangelho de Jesus, é a expressão mais pura da lei de Deus. É esse modelo que todos temos acesso e que jamais, porque jamais Deus ia deixar, ia ter filhos de primeira classe, de segunda classe. Todos têm as mesmas oportunidades, todos. E já que nós estamos falando dessa melhoria, né, da nossa lapidação, porque, como eu gosto de dizer sempre, que nós fomos criados o diamante bruto e a lapidação de cada faceta é o nosso trabalho, né? Nós temos todo esse auxílio externo, muito, muito auxílio, mas o trabalho da lapidação, o brilho, quem vai dar para o nosso diamante somos nós mesmos, né? E eu me lembrei de uma lição do Fonte Viva, que é dessa mesma série do Vinha de Luz, que chama Eia Agora, né? É um trecho da carta de Tiago, no capítulo 6. E no versículo 13, então, também o Emmanuel pinça, né, esse trecho. Eia agora, vós que dizeis amanhã. E o Emmanuel complementa, né, que agora é o momento decisivo para fazer o bem. E ele diz ainda que adiar o bem que nós podemos realizar é desaprovar o tempo e furtar ao Senhor. Então, como nós fomos criados para sermos deuses, e seremos um dia o diamante lapidado, não vamos perder tempo, porque cada segundo aqui no mundo como encarnados é segundo precioso para nós usarmos todas as ferramentas e as circunstâncias, as situações para nossa lapidação moral e espiritual. Então, com essa fala eu encerro e desejo que nós possamos refletir por toda a semana e que nós possamos fazer dessa uma semana produtiva, maravilhosa, de grandes conquistas, que são pequenininhas, mas que para nós são grandes e que vão acrescentar conteúdo para nós e paz interior. Então, que ela seja maravilhosa a nossa semana. Passamos agora ao momento das vibrações, doando o que há de melhor em nós, na nossa mente, no nosso coração. Vamos então vibrando por todo o nosso planeta, por todos os povos, seus líderes, governantes, que cada um caia em si, aproveite o momento de hoje, ouça as boas inspirações, os bons exemplos e faça o melhor pelos seus comandados, pelo seu povo. Também vamos vibrando por todos que sofrem, seja pela doença, pelas tragédias da natureza, pela dor moral, não importa, pela fome, pela falta de teto, que todos que sofrem sejam amparados, pelo socorro material e pelo socorro espiritual. Vamos vibrando também pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos locais de trabalho. Vamos vibrando pelo Brasil, pelos nossos governantes, líderes e por cada um de nós. Que cada um faça a sua parte, o melhor que puder. E assim, agradecemos a toda a espiritualidade amiga, ao dirigente espiritual destas casas envolvidas nesse trabalho maravilhoso, e também
às equipes espirituais que nos amparam, ao dirigente espiritual deste Evangelho no Lar, online, e assim nós pedimos licença para encerrar, dando graças a Deus. Que assim seja.